Ao que nós estamos sendo devotos? O que é devoção, né? Aqui, devoção, quando a gente tem essa ideia aqui no mundo, né? Principalmente nas religiões, a gente vê uma devoção, uma dedicação a alguma coisa, né? Essa palavra no Google, ela significa a dedicação profunda e um afeto intenso, frequentemente ligado a práticas religiosas como forma de expressar veneração a uma divindade ou santo. O termo também se aplica a um sentimento de amor, dedicação e empenho em qualquer área, seja uma pessoa, causa ou objeto de especial apreço. Essa entrega é um ato de vontade, que pode ser expresso através de rituais, orações, atos de caridade e outras práticas que evidenciem um profundo respeito e amor. Então aqui, essa devoção, elas são devoções a coisas, é sempre uma devoção a algo que está externo a nós, essa devoção do mundo, né? Mas a devoção que eu quero trazer aqui hoje é um outro tipo de devoção, é a devoção a qual identificação, a qual sistema de pensamento eu estou escolhendo ser devoto. Porque essa devoção, ela não é uma devoção no sentido de algo externo, mas é algo que já é próprio da consciência, né? Não é algo que está fora, é uma decisão que precisa ser tomada em qual dos dois sistemas de pensamento eu quero me ver aqui, ó, eu quero me colocar como devoto, eu quero me ver existindo. Tem um texto que Jesus fala sobre essa devoção, né? Hoje, a lição de hoje, ela vai falar sobre essas vozes, essas duas vozes que nós temos aparentemente e que elas se colocam, se manifestam de várias formas. E uma delas, a consciência, ela já decidiu por essa voz, ela decidiu esquecer o que ela realmente é em Deus e escutar essa outra voz, e escutar esse pensamento de separação. Então, toda a devoção que a consciência coloca, que é um empenho ali, uma ligação a esse pensamento, né? Se liga ao pensamento, então é como se fosse uma devoção e acredita, né? A crença que tá ali. Eu acredito que eu sou separado, então agora eu pertenço a uma outra realidade, né? Eu sou uma outra realidade sem Deus. Então, a consciência, ela tá devota a um pensamento de separação e devota às ilusões. E essa mudança, ela pode ser feita a partir do poder de decisão da consciência, né? Dela saber que é ela que está decidindo se ligar a essas vozes. E aí tem esse texto, né, que é trazido dentro do livro texto sobre essa escolha. E aí ele diz assim, ó: o Espírito Santo é o teu guia na escolha. Ela está na parte da tua mente que sempre fala a favor da escolha certa, porque fala por Deus. Ela é a tua comunicação remanescente com Deus, que pode interromper, mas não podes destruir. Então, a consciência, ela pode interromper essa escolha, né? Ela pode interromper e manter aqui a identificação com uma individualidade, com algo separado, mas ela não pode destruir, né? Isso não pode ser destruído. A realidade que ela ainda pertence, que ainda está dentro, não tem como ser destruído. Isso só pode deixar de ser visto, deixar de ser reconhecido, né? Pode ser esquecido, mas não desfeito, né? A realidade não pode ser desfeita, ela não pode deixar de ser o que é. Então, o Espírito Santo é o caminho no qual a vontade de Deus é feita, assim na terra como no céu. Tanto o céu quanto a terra estão em ti, porque o chamado de ambos está na tua mente. Então, o que é esses símbolos aqui, né? Céu e terra. A terra seria essa identificação com esse estado separado, né? Isso seria a terra, com as ilusões, com a ideia de querer ser algo diferente do que Deus criou. E o céu, né? O céu está na tua mente porque é uma postura mental, uma decisão de ser o que Deus é, de pensar como Deus, de existir como Deus. Então, tanto um chamado quanto o outro estão nessa mente. Por isso que, aparentemente, tem uma escolha a ser feita. E ele fala assim: a voz por Deus vem dos teus próprios altares a ele. Estes altares não são coisas, são devoções. No entanto,
tu tens outras devoções agora. A tua devoção dividida te deu as duas vozes, e tens que escolher em que altar queres servir. O chamado a que respondes agora é uma avaliação, porque é uma decisão. A decisão é muito simples. Ela é tomada tendo por base qual é o chamado que tem maior valor para ti. Então, o que que implica isso, né? A gente se identificar com essas vozes que ficam aqui, né, o dia todo ali, um barulho mental. E automaticamente, quando a gente observa essas vozes e a gente não vê como se fosse a mesma coisa que o corpo, então a consciência ela está totalmente dentro da identificação com algo à parte de Deus, se identificando com crenças, sendo as crenças e automaticamente se sentindo, se percebendo, né, dentro desse corpo aqui. A consciência se percebe no corpo porque se identifica com essas vozes, não traz um afastamento. Porque o que que é todo esse percurso em milagres, né? É um afastamento das ilusões, esse discernimento total entre verdade e ilusão. Por isso que não é uma mudança em absoluto, nada precisa mudar ou ser diferente. Essas vozes, né, parece que a gente tem que parar com elas. Era uma coisa que para mim que realmente eu pensava assim, eu tenho que fazer essas vozes parar, eu tenho que silenciar essas vozes. Hoje a lição vai falar sobre isso, né, sobre aquietar as vozes. Então, na minha interpretação tinha assim, eu tenho que não pensar, eu não posso pensar, eu não posso pensar isso ou pensar aquilo, ou eu tenho que ficar tagarelando ao mesmo tempo na mente ali, sabe? De ficar assim, se respondendo e dizendo, não sei o que. Parece que tem que haver uma luta com essa voz. Só que se ainda tem uma resposta sendo dada, uma luta, uma guerra ou uma união com essa voz, como se tivesse alguma coisa ali que tu tivesse. Sabe quando tem coisas que acontecem, coisas que aparentemente foram boas, e aí tu fica numa conversinha mental ali, como se tivesse até uma satisfação de estar tendo aquela conversa mental ali. Então, o que que tá acontecendo? A consciência, ela tá se vendo dentro dessas vozes, ela tá acreditando que é as vozes. Então, ela não tá descansando na verdade e observando ali, e assim, a partir dessa observação quieta, a partir da quietude, olhando para as vozes, não querendo fazer nada, que esse é o perdão, eu não quero mudar a ilusão porque ela já não tá lá. Então, quando só tem a quietude, fica claro que são vozes de crenças, fica claro ali tanto as intenções quanto a crença que tá por trás ali, a certeza que a consciência está mantendo, tudo isso se revela pela quietude, não por fazer algo, não por tentar descobrir algo, ou pensar que tem que ser diferente, ou por se sentir como se não tivesse que essas vozes estar aqui, ó, isso aqui não tinha que mais estar aqui, eu não tinha mais que estar pensando nisso. Só que aí é que tá, ó, parece muito que sou eu que tô pensando, e não sou eu que tô pensando. A consciência já pensa tanto as vozes quanto o corpo, né? As vozes são interpretações de um pensamento, que é o pensamento de separação. Então, tanto vozes, quanto esse corpo, quanto o que reflete dessas vozes, né? Que vem aqui as emoções. Quando a consciência se identifica, tudo isso tá no mesmo patamar, não tem diferença, não tem uma coisa tá aqui, né? Parece que o corpo tá aqui, aí o pensamento tá mais ou menos aqui assim, aí a sensação parece que tá aqui dentro, aí parece que tá tudo fragmentado, dividido, separado e diferente. E isso aqui convida a consciência a colocar tudo no mesmo patamar, tudo como uma ilusão, e não fazer nada, e aí é a quietude. E aí então vem essa lição de hoje, que é a lição 254, que diz que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Pai, hoje quero ouvir a tua voz. No mais profundo silêncio, quero vir a ti para ouvir a tua voz e receber o teu verbo. Não tenho outra prece senão esta. Venho a ti para pedir-te a verdade. E a verdade é a tua vontade que hoje quero compartilhar contigo. Então,
essa ideia de prece não é uma ideia de pedido, né? Não é um pedido que a gente precisa ficar fazendo mentalmente, né? De ficar aqui pedindo pela voz por Deus, ou eu quero ouvir o Espírito Santo, eu quero ser guiado, eu quero receber, sei lá o quê. Não é uma prece nesse sentido, mas o aquietamento por saber que a existência não está mudando, por descansar no nada real pode ser ameaçado. Isso é a prece, isso é a prece. A prece é só o reconhecimento, é só esse estado mental de ser. E aí, isso faz com que a consciência não se confunda com a outra voz. Questione a outra voz. Ele fala, ó, hoje não deixamos nenhum pensamento do ego dirigir as nossas palavras ou ações. Quando tais pensamentos ocorrem, nós recuamos em quietude, olhamos para eles e em seguida os deixamos ir. Não queremos o que trariam consigo e por isso não escolhemos guardá-los. Estão em silêncio agora e na quietude, abençoada pelo seu amor, Deus se dirige a nós e nos fala da nossa vontade, pois escolhemos nos lembrar dele. Então, todos os pensamentos que ocorrem, né, que eu recue e questione aqui, veja, só olhe para eles e veja a fonte de onde eles estão partindo. Qual é a identificação de existência que está partindo dessa voz? Ao que ela me conduz a fazer? A que vontade ela está atendendo? Ela tá atendendo a vontade de uma crença aqui, uma ideia de, seja prazer ou satisfação, ou seja a ideia de projetar para fora o sistema de pensamento, né? Uma crença, uma coisa ali, vem a vontade de, sei lá, de ver a raiva aqui e aí reagir diante disso. Seja qual for a coisa, a questão que apareça, eu não quero guardar, porque o que acontece às vezes, né? Passa um pensamento, tá diante de uma situação, e aí vem, sei lá, tu se percebe errado naquela situação, e aí vem aquela historinha mental assim, nossa, eu não devia ter falado isso pra essa pessoa, por que eu fui falar isso? E aí, ó, só não ficar ali nessa matutação, só não ficar nessa conversa sozinha se tu não faz o aquietamento e já só não faz nada com a voz, não precisa fazer nada, é só não é. Mas se tu não faz isso, tu alimenta aquilo ali, traz a identificação pro corpo, né, para as crenças e pro corpo. Então, o que ele fala? Não queremos o que trariam consigo. O que vai trazer? As percepções equivocadas, né? O corpo vai reagir, vai ter reações e, consequentemente, isso vai se estender para mais do mesmo. Então, o que trariam consigo? Mais identificação equivocada, mais certeza aqui de ser algo à parte de Deus, ao invés de me reconhecer sendo o que é, porque o auto-reconhecimento só pode vir se a consciência começar a passar instantes, vários instantes, e até que sejam todos os instantes do dia nesse posicionamento mental, que é o instante santo, né? Até que todos os instantes sejam instantes santos, que são instantes de realidade, de saber que se é um com Deus e não se está dentro de crenças, e não está se ligando e se unindo a essas vozes de crenças que só derivam da ideia de estar separado de Deus. Então, hoje é para isso que serve essa lição, né? Para esse convite, para se aquietar, né? Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Então é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. A gente se vê no próximo. Um beijo e tchau.